Aí aparece em cima, né? Avisa que tem um ao vivo, não é isso? Boa noite. Estamos hoje transmitindo a nossa terceira live. Hoje nós contamos com a participação da doutora Kíria, nossa parceira de sempre, e a doutora Carolina, que é da Associação Visibilidade Feminina. O tema de hoje é um tema importante para nós, porque a rede vem desde o final do ano passado realizando uma série de capacitação para as mulheres que vêm candidatas esse ano às eleições. Realizamos diversos encontros, conseguimos já em um encontro trazer 10 municípios da região nossa, e é um tema que está em pauta, é um tema que vem de encontro ao que estamos vivendo hoje, né? Eu gostaria de começar dizendo que é importante a mulher participar dos espaços de poder, né? A participação da mulher na política. Eu gostaria que a doutora Carolina iniciasse contando um pouquinho para a gente do trabalho da Associação Visibilidade Feminina, que esse mês vem desenvolvendo tendo destaque em uma série de ações que vem aí desenvolvendo. Boa noite a todo mundo que está nos assistindo da rede, boa noite a Ellen, coordenadora da rede, boa noite a doutora Kíria, que desempenha um trabalho brilhante aí à frente da Delegacia de Mulheres. Eu queria dizer primeiro que é um prazer imenso participar dessa live com vocês, é uma honra enorme poder bater uma bola aqui sobre a importante, a necessária participação da mulher, né, em todas as esferas de poder público e privado. E me apresentar, né, eu sou advogada, atuo essencialmente na área eleitoral e sou tesoureira da Associação Visibilidade Feminina, que é uma associação que surgiu em 2016 como movimento de fomento da participação das mulheres em campanhas eleitorais. E, em seguida, ela se tornou uma associação de fato. Desde então, a gente vem atuando em várias frentes. Nós temos dentro da associação pessoas das mais diversas áreas de atuação profissional, né? E muitas advogadas, né? Mas temos psicólogas, assistentes sociais, comunicadoras, que atuam em todas essas frentes. E a Associação Visibilidade Feminina, então, tem um pouco esse objetivo, garantir mesmo, dar visibilidade para as mulheres. A gente acredita piamente que o Marco Constitucional de 88, ele estabeleceu como princípio visceral do nosso ordenamento jurídico a equidade, né, a igualdade entre homens e mulheres. E para que isso seja possível, a gente entende que é essencial que esses espaços onde se formulam as políticas, né, que são os espaços essencialmente legislativos, onde você pensa e aprova as políticas que vão ser implementadas, eles precisam ter representação feminina, e muitas de nós defendemos, inclusive, a paridade nesses espaços. E aí o nosso objetivo é sempre tentar fomentar, discutir, apresentar e contribuir nesse sentido, de tanto dar visibilidade quanto ajudar na formação. E aí, sobre os nossos projetos, nesse ano, a gente vai lançar, né, amanhã não, quinta-feira, no dia 28, uma guia acessível para a candidatura da mulher. Essa guia foi construída a muitas mãos, foi coordenada pela professora Lara Marina Ferreira, que é também servidora do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, mas escrita por muitas mulheres. Eu tive o prazer de participar na elaboração desse conteúdo, e ela é feita em coautoria com a Secretaria da Mulher da Câmara Federal. Tem uma série de outras entidades que participam dessa guia,
Democracia Como Lidar, eu não vou citar aqui, são 16 entidades, e é uma guia acessível, então ela também ela tem a possibilidade de leitura, de leitor, né, para deficientes visuais, e a ideia é um pouco isso, é ser um texto objetivo, claro, que todo mundo possa ter acesso, ler, entender e saber como se posicionar nesse pleito eleitoral, tanto em relação às normas jurídicas, né, quanto também a formulação, a ideia de formulação de políticas públicas e de estruturação da própria campanha. Essa guia vai ser lançada agora na quinta-feira, dia 28, 2h30. Tem no nosso canal aí, que a Ellen já colocou as informações, e ela vai ser gratuita, é só entrar nesse link e baixar a guia para ter acesso. A ideia é fazer uma série de lives também, que vão ser pílulazinhas explicando o conteúdo. Além disso, a gente participou ativamente da consulta que foi julgada nessa semana passada no TSE, que foi a última ação da ministra Rosa Weber à frente da presidência do tribunal, em que nós participamos como assistente, né, como amigos cures, e ficou estabelecido, ficou entendido, o TSE reconheceu que é fundamental que as agremiações partidárias também adotem uma cota de 30% de gênero nas suas direções, porque, de fato, a inexistência de mulheres nesses espaços decisórios dentro dos partidos também é um indicativo de dificultador enorme para o pensamento e formulação de quais são as candidaturas mais importantes, para onde deve ser o recurso. Então, foi uma vitória muito importante. E uma outra luta que a Ellen também está participando com a gente ativamente em relação ao auxílio emergencial, né? Que, infelizmente, o DataPrev vem cruzando informações, não só da Justiça Eleitoral, mas de uma série de banco de dados desatualizadas, inclusive, antigas, e que seriam de fácil aferição, e tem negado o auxílio. Nós já estamos aí há mais de 60 dias, né, as pessoas em situação de alta vulnerabilidade, e a gente está tentando atuar nesse sentido, para contribuir na elucidação, né, desses erros, dessas divergências dos cadastros, para que as pessoas e as mulheres, sobretudo, que são, nesse momento, tem se apontado, né, as mais fragilizadas, muitas são chefes de família e que foram pré-candidatas, que foram candidatas e estão tendo esse auxílio emergencial negado. Então, é um pouco isso. Muito bacana o projeto. Assim, os projetos, na verdade, né, não é o projeto, a ação da visibilidade feminina. E agora, já vindo para o tema que nós vamos estar abordando, eu queria saber como que vocês enxergam a participação da mulher na política, né? Se pegarmos como exemplo hoje a Câmara dos Deputados, nós temos 77 mulheres de 513. Como que vocês enxergam a vinda delas? Vocês acham que esse ano, e aí fica a pergunta para as duas, nós vamos ter um número maior de participação de mulher na política? Quer começar respondendo, Kira? Vou começar. Gente, boa noite. É um prazer estar aqui falando de um tema tão importante. Prazer conhecê-la, Carol. Espero que em breve possamos nos conhecer pessoalmente, né, de diversos amigos em comum aí que temos, e principalmente de uma luta comum, que é essa luta para que as mulheres alcancem, de fato, no mundo material, essa igualdade que a Constituição trouxe em 88. Há pouco tempo, eu comecei a pensar e a me inserir nesse tema, porque eu e a Ellen fomos convidadas para poder falar sobre participação de mulheres na política, e aí eu pensei, vou procurar alguns dados sobre isso, né, para falar, inclusive, com um pouco mais de propriedade, que não é o assunto com o qual lido diretamente todos os dias, mas lido indiretamente. E quando eu comecei a procurar esses dados, eu confesso que, mesmo sendo eu uma pessoa que já lido com dados estarrecedores e com situações estarrecedoras todos os dias, eu fiquei ainda mais assustada. E aí eu comecei a pensar que
Sempre digo em palestras que essa igualdade que veio com o artigo 5º, inciso 1º, em 88, até hoje não se materializou. E em relação à política, em um dos dados que eu peguei, a nossa participação permanece estagnada no Brasil desde 1940. Ou seja, o atraso é ainda maior. No que se refere à especialização da violência, a gente começar a entender o que é violência doméstica e familiar contra a mulher, entender que é uma violência que merece uma atuação repressiva do Estado e preventiva também, de modo muito especial em relação às outras. Sobre isso, eu posso dizer que nós avançamos muito pouco, eu entendo, mas ainda avançamos. E aí, quando eu verifico em relação à nossa participação em ocupar cargos de poder no ambiente político, nós não avançamos, a meu ver, nada, praticamente. Nada. Não é, como eu disse, não é só de 88 para cá, é de 1940 para cá. E aí a gente começa a pensar, como é que nós queremos instituições que não reproduzam a cultura do machismo? Como é que nós queremos legislações que punam atitudes que digam respeito ou que representem essa cultura, se nós não ocupamos esses espaços? Se nós não estamos lá para discutir? Ou seja, um grupo de homens vem discutindo nossos destinos, nossas políticas, nossas atitudes, inclusive vem decidindo sobre políticas que possam prevenir violência contra a mulher sem a nossa participação. Então, ou seja, lugar de fala nenhum. Isso foi muito, para mim, muito assustador, sabe? Então, eu gostaria de iniciar com isso, ouvir a Carol agora, e um pouco mais para frente vou até falar sobre esses dados que coletamos por ocasião dessa palestra. Sim, pois é, Kíria, eu também pesquiso um pouco isso, minha pesquisa no mestrado é exatamente sobre a ineficácia, né, ou a baixa efetividade desse sistema, dessa reserva legal de vagas, para as listas, né, e ao meu ver, você tem dois aspectos, um aspecto cultural e histórico, que faz parte dessa, eu acho que não é realmente muito anterior à década de 40, né, nós vivemos numa sociedade patriarcal, a gente sabe que das primeiras exclusões, né, dos primeiros violências, essa violência contra a mulher, essa colocação da mulher num espaço doméstico e privado, um elemento que foi constituidor de grande parte, ou se não da totalidade das civilizações, né, e isso teve um impacto avassalador na construção desses espaços públicos, né, desses espaços da democracia, nos espaços da sociabilidade. E, de fato, aqui no Brasil não seria diferente, infelizmente não é diferente. Muitos países, como você disse, vêm avançando, avançou muito nesse aspecto no século XX, né, sobretudo no século XX, porque antes desse período, desse marco, de fato, a gente era absolutamente excluída desses espaços, né, de discussão, de poder, de construção, né, e, infelizmente, o Brasil vem avançando, vem caminhando a passos muito lentos, né? Vem engatinhando em todo esse processo. E acho que, para além desse elemento, nós temos um elemento objetivo eu acho que o nosso sistema político, um sistema político de lista aberta, é um sistema que privilegia muito pouco a nossa reserva legal, é uma reserva que estabelece um percentual numa lista aberta. Então, ao estabelecer, em geral, os países que adotam reservas em listas tiveram maior êxito quando essa lista é uma lista fechada, pré-determinada, porque aí você sabe quais são as pessoas que vão, né, na medida dos eleitos, quais são as pessoas que vão, quantos vão entrar. No caso das mulheres, a gente tem uma reserva nas listas dos partidos e antigamente das coligações, a partir dessa eleição não tem mais. E aí essas mulheres, elas têm que competir com todos os demais da lista, só que, na grande maioria das vezes, em condições muito desiguais, né?
E para além de todo esse por isso que é tão importante mais mulheres nas direções partidárias, pensarem, estimularem essas campanhas, contribuírem financeiramente para essas campanhas, né? Mas, para além disso, nós temos também um dado que é cultural, que é esse que eu falei, que eu acho que ele é muito determinante, porque, às vezes, não basta só você ter o espaço ou o dinheiro, o partido pode até te oferecer isso, mas existem outros fatores que te impedem, né? Então, muitas das mulheres têm atribuições domésticas que não permitem com que elas possam se candidatar. Você tem um elemento psicológico muito forte e acho que nessas eleições isso vai ser um dificultador ainda maior, porque a mulher ela vai ficar mais preocupada com o cuidado que ela tem que ter em casa, para ela sair, para pedir voto no momento desse, de pandemia, de possibilidade de contágio. Todo esse cuidado doméstico vai pesar muito mais, não só o cuidado real, né, o trabalho real que a mulher desempenha em casa, e a gente sabe que a gente desempenha um tempo muito maior, né, do serviço doméstico, mas também em relação à questão moral. É muito mais aceitável para a nossa sociedade que um homem deixe o seu filho e não vá na reunião de pais, ou não esteja em casa à noite para fazer a janta ou para acompanhar o dever de casa dos filhos, né? Mas isso não é pouco aceitável para a mulher. Eu imagino que você, como delegada, deva ter aí uma jornada de trabalho que deva ser bem complicada e exceder bastante, e isso é um dificultador, né? Então, para além de todo esse problema que o nosso próprio sistema político é um sistema excludente, de difícil participação, nós ainda temos todas essas questões culturais e simbólicas, para além das materiais, né? Porque muitas mulheres hoje são as responsáveis pelo sustento, pelo provento da sua família, né? E a gente está vendo isso com o auxílio emergencial, porque são mães solos, são responsáveis, são chefes de família, mas que no que pese em ter conquistado todas as responsabilidades, né, de uma chefia de família, às vezes não conseguiram ainda conquistar o simbólico dessa chefia, né, a capacidade de se autodeterminar, de dizer o que vai fazer, o que gosta, onde gosta de atuar, muitas vezes a roupa que vai usar, né, onde vai, em que show vai poder ir, se vai poder ir em algum lugar, se pode passar um batom, e eu acho que nessas eleições, esse vai ser um dificultador maior, e é o que tudo indica, com essa pandemia, e eu acho que você pode falar melhor sobre isso, as mulheres têm sofrido mais, inclusive com a violência, né? A violência doméstica tem aumentado bastante. Então, acho que também em relação à participação política, isso tende a aumentar, tende a ser mais difícil, né? Essa participação. O que eu percebo aqui, eu e a Ellen criamos, desde o ano passado, pela Rede de Mulheres do Alto, a possibilidade de se capacitar mulheres que quisessem se candidatar nessas eleições. E aí, de início, eu já comecei novamente a ver pontos de encontro entre o trabalho numa tentativa de diminuir pela prevenção as situações de violência contra a mulher e a participação da mulher na política. Os dificultadores estão exatamente na mesma cultura. Então, nós começamos marcando reuniões que, salvo engano, eram quinzenais, né, Ellen? Quinzenais. E aí nós tínhamos um grupo, as mulheres me procuraram, a Ellen se dispôs pela rede a realizar tudo isso. Elas me procuraram na delegacia, eu disse que teria, né, o total apoio da delegacia, que eu poderia, inclusive, ministrar cursos sobre questões legais que dissessem respeito a isso. A Ellen procurou outras profissionais excelentes, especialistas em questões eleitorais, e aí criou-se um grupo. Algumas foram pessoalmente até a delegacia, né? Isso foi no ano passado, então a gente não estava nessa situação de pandemia. E aí criou-se um grupo no WhatsApp e começamos a nos organizar. No primeiro evento, quando deu o horário de começar, a palestra seria aqui da Nájila, que é do cartório eleitoral aqui de Diamantina, especialista. E da doutora Luciana. Sim, e da promotora aqui também, isso, eleitoral.
havia 5 mulheres presentes, de um grupo de mais de 30, né, Ellen? Sim. E aí aquilo me indignou, Carol, a tal ponto, porque aí começou, isso tinha sido agendado há muito tempo, isso foi algo que elas se reuniram e me pediram esse tempo, sabe? Eu achei, assim, importantíssimo, interessantíssimo. E aí começou, meu marido não pode ficar com meu filho, eu atrasei o jantar, assim, não é uma pessoa, tipo 50 pessoas, 50 mulheres com afazeres domésticos que as impossibilitaram de participar de uma reunião que era quinzenal, que era a primeira reunião importantíssima para elas. Então, aquilo, num primeiro momento, me indignou, porque sabemos que é cultural, sabemos que é imposto, mas o que eu disse para elas foi: vejam, a eleição é esse ano, essa reunião já era nesse ano. Os homens já estão se organizando desde a última eleição para participar de um pleito. Nós começamos a nos organizar agora. Essa organização de apenas uma reunião a cada 15 dias ainda é pouco, mas vamos conseguir pelo menos capacitá-las. Mas se as próprias mulheres continuarem entendendo que elas têm que se candidatar apenas para preencher uma cota, mas que essa candidatura não necessita de preparação nenhuma, não necessita de projetos, não necessita de você efetivamente tentar mudar essa cultura machista e eminentemente masculina nos ambientes de poder político, não é possível também. É o que eu disse para elas, né? Vamos contar com a sorte, considerando a situação da eleição parlamentar, né? Os modos como ela se mobiliza. E aí, se contar com a sorte em relação ao partido, em relação a outros candidatos, eventualmente uma outra mulher pode ser eleita. Não é o que queremos. Como eu disse, acho que primeiro tem que partir de uma consciência que já existe um atraso muito grande. E que a maioria das demandas que nós mesmas reclamamos depende de decisões que são tomadas politicamente. Muitas vezes a gente diz aqui em Diamantina, pela rede ou de pessoas que iniciam sua participação na rede, nós não temos uma casa da mulher, nós não temos um espaço físico para a rede de mulheres. Aí alguém que começa a participação fala, mas nós não temos um abrigo. Eu digo, olha, abrigo hoje, em condições de receber mulheres, nós temos um em Montes Claros e um em Belo Horizonte, que recebem apenas mulheres das respectivas regiões, e tentamos em situações gravíssimas com a Casa Tina Martins, que também sobrevive de doações, que também sobrevive com muitas dificuldades. Aí a pessoa, quando precisa daquele serviço, ela se mostra indignada, né? Olha, eu preciso sair de casa, eu preciso levar meus filhos, o Estado não me oferece um lugar que eu possa ficar em segurança até que a situação da proteção seja resolvida. Não oferece. Aí a pessoa até me pergunta, isso deveria vir como? É uma política pública, nós temos recursos, etc, etc. Quem está respondendo por isso, quem deveria estar pensando sobre isso nos ambientes políticos, são homens. Nenhum deles jamais viveu essa situação de estar saindo de casa numa situação de violência doméstica iminente, precisar levar os filhos e não ter para onde ir. Então, nós precisamos ocupar esses espaços, mas o que eu percebi, confesso que até com certa decepção, foi que a gente não precisa só ocupar esses espaços, a gente precisa ocupar esses espaços com capacitação para ocupá-los, com competência e entendendo quais são as demandas. Então, eu vi muito as mulheres se interessando por participar na sorte. E aí eu disse para elas, isso só alimenta o próprio sistema. Olha, se na sorte eu for eleita, eu vou acompanhar o que o partido disser, eu vou acompanhar o que os outros colegas parlamentares, né, entenderem e pronto, ou seja, não vai fazer diferença nenhuma. Então, a discussão é muito anterior. Por isso eu disse que é um ponto de encontro em relação a toda a problemática da violência contra a mulher, o que mantém, o que move, o que alimenta essa situação de violência é a mesma coisa que alimenta a quase nula participação de mulheres no ambiente político. Exatamente, Kíria. Eu acho que... Eu lembro desse primeiro encontro, eu e a Kíria conversamos muito, inclusive, né, Kíria? Como que nós iríamos continuar, né? Porque na reunião na delegacia nós éramos o quê? Acho que em 15
Na mulheres, reunião éramos 15, depois no grupo, acho que aumentou. 30 mulheres. Isso, e aí desse montante todo, só 5 foram. E a Kíria falou assim, nossa, mas só 5. Falei, calma, Kíria. Né? E hoje esse grupo se refez, e nós temos, assim, muitas mulheres e mulheres da região. Confesso que esperava mais, né? Que tivessem mais mulheres. Mas eu acredito que, para um primeiro projeto, nós estamos dando um pontapé aí. Tem candidatas a prefeita, candidatas a vereadoras que participam hoje com a gente nisso. E esse projeto ele é em parceria, né, com professores da Universidade Federal, daqui da UFVJM, com a doutora Luciana Cristóforo, que é a promotora eleitoral da comarca, né, e com a chefe do cartório, a Nájila também. São super parceiros nossos aí para esse projeto. O pessoal está colocando algumas perguntas aqui. Estou vendo aqui também. Eu vou colocar aí para vocês responderem aí para as meninas. Qual o estímulo dos partidos para a participação feminina? Qual que vocês acham que é esse estímulo que os partidos dão ou poderiam dar para essa participação maior feminina aí? Carol, se você quiser começar. Pois é, eu, assim, ouvi com muita atenção o desabafo da doutora Kíria, e, assim, primeiro eu queria saudar vocês. Eu não tinha conhecimento desse projeto da rede. Acho que pode ser um projeto piloto que pode ser apresentado para as outras redes, né? E eu tive a oportunidade de acompanhar a rede de enfrentamento aqui do Estado, num período em que trabalhei na Coordenadoria de Mulheres do município de Contagem. Participei ativamente da rede também, assessorando a deputada Gil Moraes, na época que era da rede, e não fazia parte, de fato, das ações da rede, esse tipo de capacitação e de discussão, que é essencial, porque realmente é ali onde se formulam as políticas, onde se aprovam as pautas. Essa era a bandeira das sufragistas, né? Quando a gente vai fazer uma retomada, a gente entende que era exatamente esse o ponto. Ocorre que depois que a gente conquista o voto, a gente descobre que não adianta só votar, né? Que a gente também precisa formular aquilo que vai ser votado. E depois que a gente elege mulheres, Kíria, a gente também descobre que não adianta só colocar mulheres lá, que é preciso que essas mulheres compreendam e entendam quais são as demandas reais do conjunto da sociedade, né? E quais são as dificuldades das mulheres. Então, acho que esse é o primeiro aspecto que você pontua de forma perfeita e que é um dificultador e que a gente precisa ganhar coração em mente. E ganhar coração em mente das pessoas é o mais difícil, né? A luta de ideias é sempre muito difícil, sobretudo porque a gente está ancorado numa cultura que desconstrói esse papel, que coloca a mulher como um ser dócil, maternal, que diz que a mulher precisa ir para a política porque ela é menos corrupta, que diz que apresenta uma série de fatores que não são os fatores preponderantes, né, para que a mulher participe, mas sim as discussões efetivas de como combater num país onde, não sei se você pode dar os dados melhor que eu, mas quantas mulheres morrem por hora no Brasil, quantas mulheres são agredidas, quantas mães têm o direito dos seus filhos de participar das creches negados, né? Hoje creche é uma bandeira histórica, desde 1917. Você tinha uma comissária do povo na Rússia, Alexandra Kollontai, que defendia lavanderia pública. Por quê? Porque o cuidado hoje é nosso, o cuidado é privado, e a gente não pode sair para construir o país, libertar a nossa força de trabalho, a gente não pode tomar decisões. Então, eu acho que os partidos refletem isso, que o partido, ele é, no que pese com ideologias distintas, ele é uma microesfera de poder. E acho que alguns partidos já adotam posições assim. Em geral, os partidos de esquerda tendem a ter uma maior participação de mulheres, porque defendem, são partidos que têm correntes feministas dentro do seu espectro, e poucos, mas alguns deles
são dirigidos por mulheres, né, e tem bancadas femininas mais expressivas, mas acho que um estímulo importante foi esse, certamente, que foi uma construção com muito esforço da bancada feminina do Congresso, mas via judicial, né, via questionamento no Supremo Tribunal Federal, e nesse aspecto eu não gosto do ativismo político dos tribunais, desse certo dirigismo, mas eu tenho que reconhecer que no espectro de avanço de legislação para a participação feminina, isso tem avançado muito nos tribunais. Então, eu acho que a aprovação, né, da destinação obrigatória de recursos na exata proporção do registro de candidaturas é um incentivo importante. E acho que o fim da coligação nessas eleições também será um incentivo importante. Porque pela primeira vez, cada partido vai ter que ter a sua própria lista de candidatos, né? Antes você juntava 5, 6 partidos, juntavam os cabeças de cada um dos partidos, era 30% para 7 partidos, então cada um indicava 1, 2, 3 mulheres, e você tinha um número menor de mulheres, então, portanto, no pleito, e você tinha candidaturas inexpressivas que não dificultariam o alcance do quociente partidário, né, que é um número que a chapa precisa fazer para eleger uma cadeira. E agora não, agora essa chapa, o fim da coligação, ele impõe aos partidos que tenha 30% de candidaturas, e essas 30% de candidaturas, se elas forem candidaturas muito inexpressivas, eles certamente não vão alcançar o quociente partidário. Então, isso fez com que os partidos tivessem que correr atrás, e aí foi uma caça a mulheres. Eu me deparei com muitas pessoas sendo convidadas para ir para partidos que, inclusive, são contra a reserva de vagas, que tem escândalos aí de candidaturas fictícias, de utilização de candidaturas femininas para repasse de verbas, e esses partidos correndo atrás de mulheres, lideranças, para que elas construíssem dentro do partido uma chapa de mulheres, como se isso fosse da noite para o dia, né? Como se você, de fato, recrutasse pessoas assim, né? Mas, de toda forma, eu acho que é um estímulo, eu acho que essas eleições a gente vai conseguir medir qual é o impacto disso, mas acredito que grande parte dos partidos se esforçou para tentar formar minimamente as mulheres, para que elas possam, de fato, enfrentar esse desafio eleitoral, e vão ter que investir, né? 30% do que eles receberem, obrigatoriamente eles vão ter que investir nas chapas. A gente sabe que isso é incipiente, mas só para você ter uma ideia, tem um estudo da FGV de São Paulo, bem aprofundado sobre isso, e o aumento significativo de recursos com o fundo público, que a destinação é obrigatória para mulheres, ele aumentou 50% o financiamento das campanhas femininas, e foi exatamente o que a gente aumentou na bancada, né? Numa eleição, a gente conseguiu aumentar em 50% uma bancada. Em 20 anos de cota, a gente teve cerca de 3% de aumento, desde que elas foram instituídas, de 97 até as eleições de 2014. Nas eleições de 2018, porque aumentou 50% o financiamento das mulheres, por uma imposição, né, legal e jurisprudencial, a gente teve 50% de eleitas a mais. Então, acho que isso também vai ter um impacto importante nos municípios agora, né, nesse pleito eleitoral. Mas eu, particularmente, defendo e pretendo defender isso na minha dissertação de mestrado, paridade, reserva de vagas, 50% das vagas para cada gênero. Sim, eu acho isso importantíssimo. E eu não tenho uma vivência partidária, mas o que eu percebo, inclusive por já ter conversado com mulheres que participaram das eleições anteriores, é que, apesar dos partidos de esquerda terem uma ideologia, né, que se afina com a ideologia feminista, com a participação das mulheres, com a tentativa de uma igualdade material, é que na prática isso não se efetiva. Na prática, ainda que se reconheça que temos menos de 10% das cadeiras de parlamento ocupadas por mulheres, as mulheres têm que abrir mão de candidaturas
para candidaturas masculinas, ou as mulheres são sempre... quer dizer, eu quero construir, eu quero ter aquele 30% que preciso, mas nunca vai haver um financiamento, um incentivo, do mesmo modo que há para as candidaturas masculinas, sabe? Não sei nem se seria uma solução de criação de um partido feminino puramente, ou apenas de discussões que só vão ter resultado, como já foi dito aí pela Carol, a partir do momento que as mulheres passarem a ocupar os diretórios de partido, porque senão também não resolve. Então, a gente vê que em ideologia, em discurso, a gente consegue algo condizente com o que lutamos, mas na prática a gente não consegue. Eu percebo muito isso. E acho que falta também, foi o que eu disse para essas mulheres lá no nosso primeiro encontro, falta também, claro que isso é produção cultural, né? Que as próprias mulheres entendam que não é participação política de bico. Ou seja, no meu horário vago, eu vou me candidatar e eu vou ali no vizinho pedir voto. Sabe? Não é nos intervalos que os afazeres domésticos me permitir. Porque senão também isso não é trabalho. Aí você não vai conseguir se capacitar, você não vai conseguir ter projetos, e quando os tiver também, você não vai conseguir defendê-los e lutar por eles naquela casa legislativa. Então, eu acho que falta das mulheres, ainda que você não ocupe aquele espaço, mas você pretende ocupá-lo, então você precisa se inserir nesse ambiente. Né? Olha, eu vou discutir sim, eu vou tirar tempo para isso, eu vou estudar, eu vou me capacitar. Isso eu acho que falta também. Uhum. E isso continua alimentando o sistema, que é cíclico, vamos continuar ocupando só 10%. Isso para o partido está ótimo, porque ele preenche os 30% que ele precisa, mas a mulher não concorre efetivamente com os candidatos que ele entende ser mais interessantes para vencer as eleições. O que eu percebo aqui é isso. E tudo que diz respeito a direitos de minorias e os direitos das mulheres, quando eu mencionei aqui, né? É um avanço em 1930, mais ou menos. Depois, quando a gente começa a conseguir ocupar algumas cadeiras, isso se estabiliza e a gente não avança praticamente mais nada. Como eu disse, avançamos em discurso, em ideologia, mas na prática não avançamos. Aí eu vi até uma pergunta da Fabrina ali falando diante de toda essa falta de incentivo, essa falta de estrutura, da situação de os próprios partidos colocarem as candidaturas femininas como importantes apenas para cumprir uma cota, mas não acreditar efetivamente naquela candidatura, não promover o mesmo incentivo que promove para as candidaturas masculinas. Ela pergunta como nós que queremos nos candidatar, né? Na pergunta dela, a Ellen colocou aqui, ó. Diante desse quadro que não nos favorece, podemos buscar alternativas viáveis para ocupar os espaços, né? Como podemos buscar essas alternativas? Então, o que eu vejo é que tudo que diz respeito à conquista desses direitos aqui, o que eu estava falando anteriormente, é que tudo é na garra mesmo, tudo é na discussão, tudo é com você chegando com a cara e a coragem, não tem outro jeito. Então, acho que é se capacitar, ter projetos, ir atrás, brigar com o partido se for o caso, brigar com os componentes desse partido, acreditar naquilo, mas você, enquanto mulher, para ocupar qualquer espaço de poder, eu e a Maria falávamos disso, não tem jeito, a gente tem que se impor. E no espaço de poder político, há essa necessidade, a gente precisa se impor. Né? É um partido que diz respeito ao que eu penso sobre isso, a ideologia que eu acredito, aos projetos que eu quero, mas não me dá espaço. Então, ou seja, de um modo ou de outro, a gente só vai conseguir modificar isso efetivamente quando a gente começar a se impor nesse meio. Exatamente. Carol, eu acho... Eu vou encaminhar para você o projeto dessa capacitação com os temas que nós abordamos. Uhum. E, quem sabe, também recebermos contribuição sua aí para essa capacitação. Com certeza, vai ser um prazer.
A situação é tão grave, Carol, que nós fizemos, isso não foi dito aqui, até para você entender um pouco, já que você mencionou que não tinha conhecimento dessa capacitação. Quando eu e a Ellen conversamos sobre isso, a gente falou, Ellen, a situação é tão crítica, falando aqui da nossa realidade, hoje nós temos uma vereadora, sim, outra que entrou agora pela ausência do vereador como suplente, mas temos uma vereadora eleita só na Câmara de Vereadores de Diamantina, e eu disse, diante da gravidade da situação, nós vamos fazer uma capacitação e um projeto que seja apartidário. Nós precisamos colocar mulheres nesse espaço. Então, assim, não é o momento nem de você ter o privilégio de pensar assim, olha, a Carol tem projetos parecidos com o que nós trabalhamos, a Ellen tem... Não, nós precisamos colocar mulheres lá. São poucas se candidatando, menos ainda que tem interesse em se capacitar, que tem real probabilidade de ocupar esses espaços. Então, a gente não pode nem se dar o luxo, nesse momento, de pensar em vinculações ideológicas. Nós precisamos simplesmente, agora é o momento inicial que precisamos ocupar esse espaço. Com certeza. E a ideia surgiu daí, foi um projeto assim, vote em mulheres. Né? Eu ainda disse, e aí... vamos estabelecer pautas únicas e fazer uma campanha que vai ser assim, olha, nós temos um folder aqui com 50, não vamos conseguir, mas temos aqui com 20 mulheres se candidatando. Sabia que nós temos uma única vereadora? Alguma dessas 20 diz respeito ao que você pensa para ocupar uma casa legislativa? Tem projetos que são de acordo com o que você, mulher, pensa? Então vamos votar em mulheres. Sabe? Uma ideia, então, assim, simplória, mas quando você vê, absurdamente necessária, infelizmente necessária. Sim. E nós vamos tirar uma pauta também, né, Kíria? De enfrentamento à violência, não só para Diamantina, mas para a região, porque a gente tem outros municípios, e essas mulheres vão se comprometer, né, a abraçar essas pautas nossas. Né? Então, é uma forma de ajudarmos elas mais ainda. Eu sou, Kíria, um pouco, eu acho que eu sou uma pessoa, assim, muito esperançosa. Eu acho que no que pese a gente assustar com os números e acho que você vive um drama muito real, né, cotidiano, que é o da violência, que é uma pauta muito difícil, é uma realidade muito difícil, né, eu admiro depois que eu trabalhei numa coordenadoria de mulheres e numa casa, a gente tinha, né, uma casa de atendimento, eu confesso para você que eu mudei radicalmente o meu modo de agir, eu fiquei com medo de andar à noite sozinha, eu passei a enxergar o que era de fato a violência, né, que eu não tinha muito essa noção. Quando a gente está longe disso, a gente tem dificuldade de acreditar que a violência é tão presente, tão real em tantas as esferas, né? A gente tinha mulheres que recorriam à casa, que eram o perfil que você já espera, mãe de família, dependente do marido, com vários filhos, mas você tinha também empresárias, advogadas, pessoas que eram economicamente resolvidas, assim, chefes de família, não tinham nenhuma situação de dependência e mesmo assim sofriam violência. Mas como eu estou numa outra área, nessa área que é uma área mais da política, eu tenho, assim, um dia a dia mais esperançoso. Eu tenho o prazer de conviver com muitos jovens e ver que essas jovens e esses jovens, esses meninos também, eles têm uma forma e uma visão muito diferente da que eu tinha na minha juventude, na minha militância, porque eu venho do movimento estudantil, eu militei no movimento estudantil, e na minha época de movimento estudantil, poucas meninas, poucas mulheres se interessavam por essa pauta, pela discussão do movimento feminista. E hoje, você tinha sempre meia dúzia ali que até eu tenho uma amiga de Goiás, a Carol, que hoje está no Maranhão, e foi quem me apresentou esse debate e me apresentou a Loreta Valadares, um livro de uma pensadora, né, do Partido Comunista do Brasil, que já faleceu, mas que discutia essa corrente emancipacionista,
E ela que me apresentou, mas isso não faz parte do meu cotidiano de estudante universitário de classe média que não vivia aquela realidade. Hoje eu vejo que majoritariamente no movimento estudantil os jovens querem participar e querem discutir isso. O movimento feminista tem crescido muito e ganhado adesão de muitos homens. E é importante, porque a gente precisa que eles se conscientizem dessa violência, que é uma violência social, né, com todos nós, inclusive com eles, que impõe uma série de restrições que também fazem com que eles adoeçam psicologicamente, sobretudo, a Ellen conhece bem mais que eu sobre isso, né? E acho, sim, que isso me dá muita esperança de que também os partidos vão se renovar e as pessoas que vão participar dessas frentes vão pensar diferente, porque elas estão sendo formadas com uma cultura e uma educação distinta do que a gente foi, do que dos nossos pais foram, né? Agora, eu acho que tem uma coisa também que é muito concreta. Se meu partido não me dá espaço, se meu partido não me escuta, se eu não tenho voz, eu estou ali por quê mesmo? Eu acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu acho que a gente tem que promover mulheres de vários espectros, até porque eu acho que a democracia a nossa saída, não existe outra. Então, a democracia é construção de consensos, acomodação de dissensos, de desavenças, não o que a gente vê hoje, né, no Brasil, gente no poder que não quer discutir, que não quer divergir, que não consegue dialogar. A política, e a política é toda a relação humana, ela é essencialmente a criação desses espaços de diálogo e de saídas conjuntas, né, para o diferente. Então, eu acho que tem que ter mulheres em diversos partidos, com diversos olhares. Agora, o que a gente não pode se sujeitar é a violência, porque o tolimento de um direito político é uma violência, é também uma forma de violência, é um crime contra os direitos humanos, porque os direitos políticos são direitos humanos, essencialmente humanos. É a nossa capacidade de escolher os rumos, escolher o mundo que a gente vai viver, né, construir as políticas, que é o que você tem dito em relação à questão da violência. E acho que quando você se submete a um partido que te coloca numa condição de manequim, porque muitas mulheres se submetem. Elas, às vezes, por um salário, e eu não vou criticar, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? Mas não adianta você fazer um discurso para fora se você não tem espaço ali dentro. Se você tem partido, gente, e aí, assim, os dados são públicos. É só as pessoas olharem isso no próprio tribunal. Você tem dados, essa pesquisa da FGV São Paulo é muito interessante, que não investiram os 30%, preferiram devolver o recurso. E esses partidos entraram com uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo para reduzir. Tem um partido que pediu para reduzir, para que as mulheres, para que os candidatos que participam de chapas com fraude não sejam caçados, que são os responsáveis. Olha, se a chapa é uma fraude, ela se elegeu com uma fraude, né? Então, nenhum voto é válido, nenhum mandato daquele é válido. Se você aceita esse espaço, a gente precisa ser sincera. Eu acredito que muitas mulheres não saibam e não tenham ciência de que elas estão sendo utilizadas, mas outras, eu entendo que têm capacidade de enxergar qual é a realidade do partido. Então, procure saber qual partido você vai se filiar, qual partido que está te dando espaço, cobre o investimento que o partido tem que te dar. Ele não deu, ele vai te explicar por que ele não deu. Os partidos têm que ter uma política de promoção e participação da mulher, é obrigatório. Então, todo partido deveria ter, por exemplo, uma guia, como essa que a gente vai oferecer, e que eu acho que pode ajudar bastante vocês nessa formulação. Agora, passa um pouco por uma decisão nossa, né? Por uma escolha nossa de dizer, não vou ser utilizada e eu quero o meu espaço. Então, se aqui você não me dá, eu vou procurar um local. Existem muitos partidos. Eu vi que tinha uma pergunta, alguém perguntou por que você vê uma simetria tão grande entre as direções nacionais, estaduais e municipais. Eu ia te falar isso, Carol, porque aqui no interior, né, na nossa região, a gente vê muito partido que só aparece agora. Né? Eles ficam inativos durante praticamente 4 anos, alguns ainda vêm 2 anos com as eleições majoritárias, para presidente, senadoras, igual 2022, mas a grande maioria ela só aparece agora.
né? Então, eu acredito que é muito por isso que a Gilmara fez essa pergunta, porque ontem, inclusive, a gente estava comentando sobre isso. O que acontece, Gilmara, é que não tem minha orientadora que adora indicar esse livro, tem um livro que fala, né, esqueci, enxada e voto, você tem um processo de conformação, depois eu lembro o nome do livro, você tem um processo de conformação política no Brasil que é, de fato, de espaços pequenos, né, de coronelismo, enxada e voto. Então, você tem uma conformação social no Brasil em que os coronéis da região é que mandavam na política local. E isso, sobretudo no interior, ainda é muito permanente. Aqui a gente vê, e Diamantina é uma cidade grande, né? A região de vocês é uma cidade estruturada, tem universidade pública. Agora, em outras regiões do país, isso é muito objetivo. Você tem o dono da cidade e você tem o coronel de oposição a ele. E aí, cada pleito eleitoral, eu vou pegar a legenda tal e vou montar. Então, tinha um pessoal que me ligava assim, doutora, eu peguei o partido aqui, eu peguei o partido tal, e o cara é dono do partido, de 5 partidos, ele era dono de 5 partidos, para compor uma chapa. Então, era o mesmo prestador de conta, o mesmo advogado, o mesmo contador, que atendia todo mundo, porque era o partido do prefeito em geral e o partido da oposição ao prefeito que se revezava no poder. Então, é uma dinâmica coronelista que a gente tem. E que isso, de fato, nos municípios, e quanto mais interior, isso ainda é mais presente, mas que eu também acho que com essas alterações legais e com essas inovações, a gente vai restringindo um pouco, né? O fim das coligações é decisivo nesse sentido. Você não precisa mais pegar várias legendinhas. Elas não vão mais surgir, porque agora cada um vai ter que ter uma lista só. Então, a tendência é que diminua o número de partidos ativos nos municípios. Vocês vão ver mesmo, um monte acabar. É até um problema, porque as pessoas vão ter que se encaixar em um partido viável, e nem sempre esse partido é ideologicamente o que ele mais se identifica. Agora, o que eu acho que é determinante, e aí eu acho que essa consulta do TSE foi decisiva para isso, e a gente está propondo que os partidos pensem e apresentem uma ação direta, né, por omissão constitucional, por omissão legislativa, que quando você vai fechando esse ciclo e você vai impondo a participação de minorias, de pensamentos distintos, e você vai criando regras para penalizar também esses espaços. Eu sou uma abolicionista penal, então, assim, eu não gosto muito das regras do sistema de opressão, mas eu entendo que esses sistemas de incentivos, com financiamento, com garantia de financiamento, e regras que punam, por exemplo, a chapa toda, isso faz também com que o filiado, o militante, ele se sinta mais responsável pela construção do coletivo, e ele discuta mais e queira mais participar. Então, eu acho que a gente tem caminhado para um aperfeiçoamento. Aí, sempre que a gente avança, vem uma mini reforma tentando desmontar, aí o judiciário aperta mais, mas eu acho que a gente tem ganhado corações e mente. Eu acho que as mulheres têm entendido mais que elas precisam ocupar esses espaços, elas querem mais protagonizar. Então, eu acho que a gente avançou talvez não no tempo que gostaríamos, mas eu acho que pelo menos na última década, no que pese parecer que os dados de violência têm aumentado na mesma proporção que a nossa tentativa de emancipação, né? E isso talvez uma socióloga, uma antropóloga pode entender melhor e nos explicar melhor, mas me parece que cada vez que a gente tenta se livrar dessas amarras, vem alguma coisa para tentar, vem um grilhão para colocar no nosso pé, um homem violento tentando impor que a gente saia desse espaço. Mas não, a gente não vai recuar, né? A gente vai resistir e avançar. Eu acho que é o que você falou. Não existe conquista fácil, nunca existiu. A história é feita de luta e resistência. Tem horas que a gente consegue avançar mais com a luta e tem horas que a gente luta só para não recuar. E acho que a gente está nesse processo de resistência, mas que aos pouquinhos a gente vai avançando e conseguindo ganhar
mais espaço e mais corações e mais mentes. Só de vocês terem essa rede, terem esse projeto e terem essas 5 mulheres, a Loreta Valadares tinha um poema que ela dizia o seguinte: quando eu me for, se eu me for, vão até onde eu não fui. E eu participei de um webinário no sábado de manhã com 180 inscritas. Imagina, o sábado a manhã inteira pela internet, que é um saco, porque presencialmente é difícil. Você imagina pela internet. Elas ficaram 5 horas escutando um monte de regra eleitoral, enjoada, chata. E eu falei, bem, Loreta, eu acho que a gente está conseguindo ir. Porque só da gente ter essas pessoas que tenham esse interesse, que tenham, já para mim já é muito significativo, sabe? Eu acho que eu sou uma romântica, talvez. Verdade, eu sou menos romântica, sabe, Carol? Até porque o meu dia a dia é muito da necessidade de resolver naquele e de decisão determinada, exercício de determinados direitos aqui anos, 20 anos, 30 anos, e aquilo ali não conseguir se efetivar. Então, eu tenho um pouco, vamos dizer assim, eu sou mais da ação, sabe? De pensar na... chegar tempo já por mais que eu concorde, disse isso até para Mariá, que as novas gerações, por exemplo, eu e a Ellen, que vamos muito em cidades do interior, é uma lei. As meninas discutem isso, sabem que não são iguais, sabem dados sobre violência. A gente não sabia isso aos 13 anos. Então, isso é gratificante. Mas o que nós não podemos esquecer é que a cultura perversa, ela não acabou. Então, por mais que nós tenhamos mais informações e mais participação enquanto jovens, se você pensar, por exemplo, nesses jovens que você mencionou hoje, com os quais você trabalha, que tem mais mulheres, né, com conhecimento muito maior do que nós tínhamos. Mas veja o que é a cultura. Suponhamos que de 2 desses jovens aí, expoentes para ocupar cargos políticos daqui a 3, 5 anos, suponhamos que essa menina, por exemplo, engravide aos 16 anos. A chance dela continuar essa militância e dela conseguir ocupar um cargo aos 25 é infinitamente inferior ao do pai da criança, que suponhamos que também era militante. A partir do momento que ela precisa assumir tarefas domésticas, e lembramos que, do mesmo jeito que vamos supor, ela vai sair da casa dos pais, o cara também vai sair, mas só as responsabilidades dela é que vão dobrar e triplicar, as dele não. Isso vai retirá-la da militância, isso vai retirá-la da possibilidade de ocupar um cargo, ou se não vai retirar, vai diminuir consideravelmente essa possibilidade. Então, a cultura perversa que eu menciono é essa. Em determinado momento da vida, por mais que esses jovens tenham as mesmas ideias muito melhores e com muito mais qualidade e quantidade do que nós tínhamos, a cultura perversa que faz com que as mulheres sejam obrigadas a continuar ocupando os mesmos espaços que elas ocupavam 2 séculos atrás, e que se você quer sair desses espaços e quer ocupar outros, você tem que deixar esses espaços primeiro resolvidos, seu filho bem cuidado, sua casa organizada. Aí você pode sair para discutir política. Nenhum homem faz isso. Então, o que eu percebo é, se não houver uma modificação cultural, que, como eu disse, em minha visão, vem com prevenção, com informação, mas vem também com luta, e com luta das mulheres, inclusive, né, que querem ser candidatas nesse momento, luta para ter voz dentro dos partidos, para ocupar espaços, não é semelhantes ao que os homens ocupam, não. Eu quero espaço igual. Os mesmos. Então, você não é superior a mim, você não me faz favor me dando 1/5 do que um homem recebe para uma campanha.
me dando 1/5 da visibilidade que ele tem. Então, isso eu penso que se não for com luta, com imposição, não vai modificar. Naturalmente, isso não se modifica. Também concordo com você. Naturalmente, isso não se modifica. Sem luta e sem ativismo nosso, isso não muda. E Kira, eu vivi um pouco isso. Eu tive um filho aos 21 anos. Eu era uma menina, estudante universitária. O meu companheiro era um dirigente de movimento estudantil também. E a gente, de repente, tinha um bebê para cuidar. Foi aí que eu entendi que aquele livro que a Carolzinha lá do Goiás tinha me dado, tinha me dito, foi ali que eu percebi que, de fato, eu e ele, a gente não era igual. E que as pessoas não esperavam que a gente fosse igual. Porque ali eu tinha que ficar com o meu filho, porque eu tinha que amamentar ele, ele era quem tinha salário, então ele tinha que, de fato, sair, porque ele sustentava a casa, e quando o Pedro teve idade suficiente para eu voltar, o nosso dilema foi como que você vai fazer para voltar a estudar? A gente não consegue pagar a escola e não tinha creche, então foi todo um processo super complicado, e eu demorei mais para me formar, e a gente é muito companheiro, ele tem uma visão, claro que todos nós refletimos a nossa sociedade, então a gente tem horas que a gente tem pensamentos mais avançados e mais atrasados, mas em geral é um grande companheiro, uma pessoa que entende que a gente precisa desconstruir, né, precisa avançar nessas desigualdades, mas eu passei exatamente por isso. E eu vejo muitas dessas meninas, quando engravidam, tendo que deixar, por isso que essas conquistas que a gente pode aprovar por meio desses espaços de poder, elas são tão determinantes. Sem condições objetivas para que as mulheres possam sair para a rua, a gente também sabe que elas não vão conseguir sair. Então, a Ellen também foi mãe muito jovem, né? Então, a gente, por isso que a bandeira, teve um dia que eu escutei, né, de alguém, mas vocês defendem lavanderia, vocês defendem creche desde sempre, e desde sempre a gente não consegue, né, desde sempre as mães não têm onde deixar. Agora a BH está voltando, e está sendo muito elogiada pelo combate à pandemia, e está todo mundo preocupado em passar álcool, em manter a distância de 3 metros, eu me pergunto como as mães trabalhadoras, grande maioria solo, vai fazer para deixar os seus filhos pequenos e voltar a trabalhar, porque as escolas estão fechadas. Eu não sei se ninguém está lembrando disso, mas eu lembro, porque quando eu deixei de fazer uma prova da OAB, eu não tinha por que deixar meu menino. Meu marido estava viajando a trabalho, a pessoa que se comprometeu em ficar não ficou, minha família não era daqui. Então, assim, essas bandeiras, esses equipamentos, a delegacia, a creche, a Casa da Mulher, a gente conquista através dos parlamentos e dos espaços de formulação política. Então, por isso que é tão importante a gente brigar para ter esses espaços nos partidos, brigar para que as pessoas votem em pessoas que entendem e se comprometem com essa pauta, como vocês estão propondo aí, e uma vez eleitas, lutar para que essas coisas, esses equipamentos sejam efetivados, né? Porque é só com eles que a gente, de fato, vai poder sair desse ambiente doméstico, e também só com isso que todas as pessoas vão ter acesso ao cuidado, porque quem não tem uma mãe ou uma irmã, vai para onde? Quando envelhece. Quem não tem uma filha ou uma sobrinha, a gente sabe onde vai parar, e quem trabalha com um idoso, sabe qual é a grande dificuldade de você não ter uma rede, você não ter o cuidado como uma tarefa do Estado, como uma obrigação coletiva, e não como um papel individual, porque também não adianta só o meu filho passar a cuidar da minha casa. Eu quero que todas as pessoas do mundo tenham acesso ao cuidado. Eu quero que o Estado compreenda que esse papel é o papel da coletividade, que todo mundo, inclusive quem não quer casar, quem não quer ter família, quem quer ser ermitão, tem o direito de ter a sua dignidade preservada nos momentos de maior vulnerabilidade, dificuldade, né? Então, é luta e teimosia, né? Teimosia, que eu acho que é o nosso maior... Sim, sim. Agora, a minha indignação é quando você começa a falar sobre direito de creche, vem no seguinte sentido, eu penso, por que só as mulheres estão discutindo o direito de creche?
Porque só as mulheres deixam de fazer prova da OAB para ficar com o filho. E vem a questão da cultura, vem a questão da discussão de gênero na escola, e vem a questão também de uma luta que tem que ser privada e doméstica. A Maria falava sobre isso quando trouxe o assunto do estupro marital para uma live que falávamos, porque eu também, e às vezes eu digo isso para as mulheres, e posso parecer um pouco insensível, ou termo, porque eu também não consigo entender a ideia de que só elas que são mães, ou seja, filho nenhum nesse país tem pai? A responsabilidade é só delas? Ou seja, é como se fosse assim, eu posso sair para trabalhar desde que eu tenha alguém com quem deixar meu filho. Isso deveria ser uma preocupação do pai e da mãe. Mas o que eu vejo é que é uma preocupação só das mulheres, mas, ao mesmo tempo, essas mulheres, no ambiente privado, volto a dizer, por questões culturais, por questões ambientais, econômicas, por 1 milhão de questões. Mas, nesse ambiente privado, elas também assumem para si aquela tarefa como exclusiva, né? Eu sou mãe que tenho que abrir mão das minhas questões em função do meu filho, dos cuidados com ele. Eu, que sou mãe, que só posso sair para trabalhar se o Estado conseguir me fornecer um serviço de creche. Se essa luta fosse deles também, se eles precisassem de alguém para olhar a criança quando eles fossem trabalhar, se eles trouxessem para si essa responsabilidade, e aí eu digo da luta também ser no ambiente privado, a gente já teria um direito de creche efetivado. Sabe? Então, quando a gente coloca a luta como sendo algo assim, as mulheres colocam como sendo um favor, né? Você já deve ter percebido isso. Ah, se o Estado concedesse isso, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse um familiar. Mas espera aí, a criança também não tem um outro genitor, não? A responsabilidade também não é dele? Ele também não deveria se preocupar com isso? Então, quando essas questões passarem a dizer respeito também aos homens, elas serem efetivadas muito mais rápido. Se eles Sim. passassem por isso, eles iriam pensar, mas como não é direito ainda? Que assim? Então, quando eu falo da luta, né, luta de modificação cultural, que é modificação de conduta, isso é diário e isso passa, como eu disse, por discussão de gênero e escola, por 1 milhão de coisas, mas também passa por uma luta doméstica e privada de a mulher não entender que todas as responsabilidades ali são delas, que eu só posso trabalhar no que me sobra. E aqui, né, até para fechar um pouco, já que é o nosso tema, eu só posso discutir política no tempo que me sobra. Quando meu filho estiver alimentado, bem organizado, eu conseguir que alguém faça o favor de cuidar dele, eu posso sair de casa. Então, a gente também, quando eu digo da luta e da imposição, tem que parar de aceitar esses espaços, né? E essas obrigações como sendo só nossas. O problema que eu acho que é muito decisivo, e quando eu falo que a esfera pública e coletiva ela é determinante, porque, por exemplo, uma discussão que eu tive alguns anos atrás com uma amiga que defendia, né, não estava na moda ainda o homeschooling, como está agora, mas ela defendia que os filhos ficassem até 5 anos em casa, com a educação dos pais, e eu dizia para ela, olha, o direito de creche não é só um direito da mãe e do pai, porque aqui, na verdade, a gente sabe que muitas das nossas crianças sequer têm o nome do pai na certidão, né? Então, quer dizer, os pais, né, sequer reconhecem a paternidade dos filhos. Então, é um problema que não há, para além desses que reconhecem e que não cuidam, que não têm as responsabilidades, que acham que ajudam quando lavam a louça ou quando olham a criança, tem uma grande maioria que sequer reconhece juridicamente, né? Vai e registra a criança. Mas eu acho que, mas eu dizia isso para ela, olha, a creche não é só um direito seu, mas a creche é um direito da criança, de ter uma educação plural, porque é só a partir do que é público e coletivo que a gente consegue adentrar a esfera doméstica e a residência das pessoas, ou outros espaços coletivos, partidos políticos, redes, coletivos, igrejas, porque são nesses espaços em que você vai entender, confrontar a opinião e vai
tomar conhecimento de uma opinião diversa. Porque se minha mãe é machista, meu pai é machista, minha mãe apanha do meu pai, e eu só vejo isso em casa, eu tenho uma tendência a naturalizar isso. Eu preciso de ter uma informação distinta dessa, para eu entender, né, raciocinar, que aquilo ali não é o padrão comum. Então, você, a partir da ocupação desses espaços públicos e dessas esferas, é que você consegue romper com esse discurso, com essa naturalização, e mudar um pouco a opinião e ganhar as pessoas. É o clichê da educação, mas não só a educação formal, mas a educação cívica também, né? E a gente tem uma educação muito tolhida no Brasil. Historicamente, a nossa democracia ainda não é uma democracia que a gente pode considerar madura. A gente tem pouco tempo, né, de períodos de democracia estável, que são períodos pequenos ainda no Brasil. Você tem... Então, isso tudo faz com que você tenha um grande dificultador. Então, claro, no ambiente doméstico, a gente vai discutir e vai reconhecer que esse papel tem que ser um papel social, inclusive dentro da nossa casa, que é todo mundo que suja, que usa, deve cuidar desse espaço. Agora, como chegar nesses espaços, né? A gente tem uma educação, se não for através dos equipamentos públicos, como que eu vou convencer aquela menina, aquela mulher que apanha do marido, a quebrar o ciclo da violência? Se a gente não chega até ela. Por isso que eu acho que a participação aí nos ambientes coletivos, ela é decisiva, para você conseguir romper essa barreira e apresentar esse discurso, né? Sim. Doutoras, queria fazer uma pergunta para as duas. Vivemos um período de fake news, e os ataques às mulheres são totalmente diferentes aos ataques dos homens, principalmente nesse ambiente político. Nós debatemos na capacitação que isso pode ser uma coisa que impede, às vezes, as mulheres de serem candidatas. Eu queria ouvir de vocês, doutoras, como que vocês enxergam isso? A Kíria acho que caiu aqui, Carol, se você quiser iniciar, ela deve estar voltando. Eu vou admitir aqui, Ellen, que quando você me chama de doutora, eu até assusto, eu não estou muito acostumada com esse termo, não. Eu estou tentando concluir um mestrado, pretendo chegar até lá, mas, por enquanto, ainda não tem esse título, não. Mas, assim, agradeço. E eu também não gosto muito dos títulos, Gente, né? eu tive que sair e entrar de novo, porque eu não estava conseguindo ouvir. Mas, assim, vou chamar, então, de Carol. Deixa eu só repetir a pergunta para a Kíria. Kíria, uma das coisas que nós discutimos na capacitação, e estamos vivendo o período de fake news. Os ataques às mulheres nesse ambiente político são extremamente diferentes aos ataques aos homens, né? Nós tivemos exemplos aí vastos, e eu queria saber de vocês como que vocês enxergam esse período, né, de campanha, porque isso pode ser uma coisa que dificulta as mulheres. Porque o homem, quando ele vai ser candidato, quando ele é atacado como homem. Ele pode ser um administrador, a mulher não. Se ela é solteira, olha, ela não é nem casada, né? Olha como que são os filhos, a criação. E nós discutimos isso em um dos encontros, e isso pode ser porque a mulher ela tem esse peso mais. Ela tem a vida disposta, às vezes, através de fake news, enxergam isso. Já começa agora as campanhas para esse ano. Carol, se você quiser, pode ficar à vontade. O que eu acho, Ellen? Acho que isso é, sim, um grande obstáculo, porque, como eu disse, a mulher, além de se sentir culpada de sair para esse espaço, ela ainda tem que enfrentar esse tipo de agressão, né? Que é sempre falando do seu corpo, nas reuniões, calma, você está muito nervosa, ela é doida, ela é histérica. Então,
isso nos fragiliza ainda mais, né? A exposição da família, o que a Manuela enfrentou nas eleições de 2018, quando foi vice-candidata, né, à presidência da República, foi de uma violência assustadora. Ela andava pelo país com a filha e era agredida e perguntava por que ela levava a filha. Por que você leva sua filha? Mas ninguém pergunta para um pai, né? Por que você não leva seu filho? Onde que ele fica? Com quem ele está? Como é que você faz para ser pai e ser candidato? E passar 45 dias sem ir na sua casa? Isso aí ninguém perguntava para os outros candidatos, né? Então, acho que isso fragiliza muito, que isso é um impeditivo, porque é mais um ponto para aquela mulher pensar, eu vou ser candidata e meus filhos vão estar expostos, e eu admiro muitas mulheres que enfrentam isso, né? E nós temos poucas, mas algumas com a têmpera de aço, né? Porque só sendo assim, a Jo Moraes é uma dessas pessoas, outras mulheres, a Benedita do Rio de Janeiro, são grandes lutadoras e que enfrentam há mais de 40 anos essa desigualdade e essa violência. Claro que você não tinha ainda rede social e fake news, mas elas já sofriam na pele isso, né? O olhar de desapontamento por a Jo ela brinca que os filhos dela têm muitas mães, porque ela precisava dessa ausência, né? De estar ausente. Então, isso é um dificultador, e com a violência, eu acho que é um dificultador ainda maior. Por isso que eu acho que nessas eleições, o fato de se ter criminalizado essa possibilidade de ofensa ao outro candidato, e responsabilizar também o eleitor que divulga, e não só mais o candidato que está por trás, porque às vezes você não consegue identificar. Eu acho que isso foi muito decisivo agora nesse processo do isolamento social, né? A Kira talvez saiba falar melhor. Aconteceu isso com uma mulher que fez uma live dizendo que estava enterrando pedra no lugar de pessoas, né? Ela está sofrendo, aqui em Minas Gerais, ela está sofrendo um processo agora. Eu acho que a responsabilização também vai contribuir para que as pessoas pratiquem menos esses atos, né? O que eu sei, fake news ou ainda essa atribuição de adjetivos extremamente mais pejorativos às mulheres do que aos homens, novamente, é um reflexo da cultura. Hoje, nós conseguimos disseminar isso muito mais rapidamente, por isso se torna público mais rapidamente, muito mais público, né? E piora a situação. Mas o que eu quero mostrar é que isso é repetição do que sempre aconteceu. Volto a dizer, quando temos um homem com ele não é um bom pai, nunca diz, ele viaja, fica 15 dias fora e deixa os filhos com a babá. Ninguém diz isso. E enquanto mulheres, eu gosto sempre de chamar atenção para isso, quando nós reproduzimos esse discurso, a gente muitas vezes não percebe a violência daquilo para nós mesmas, né? Então a gente está aí a vida toda meio que dando um tiro no próprio pé. Quando eu digo, que foi mencionada aí pela Carol Manuela, quando eu digo, Manuela viaja, leva essa menina pelo país inteiro, ou então tem 15 dias que a Manuela está dando palestra e deixou uma menina com o pai, com a mãe, com a babá, com quem será que ela deixou? Isso vale para a violência do dia a dia, volto a dizer. É tudo repetição de condutas diárias. Quando eu digo para aquela colega de trabalho, nossa, ela tem um bebê de 1 ano e está na boate, quem ficou com esse bebê? E eu nunca me preocupo com onde estão os homens de família, né? Como eles gostam de se definir. Se eles podem continuar saindo, fazendo tudo o que fazem, se eles podem exercer as suas profissões a qualquer horário, a qualquer dia, e se tem filhos, quem fica com essas crianças?
Então, ou a gente tira as questões domésticas do ambiente de discussão, que eu acho que é o mais adequado, ou então vamos discutir em relação a todo mundo. Ué, a Manuela tá viajando 15 dias. E o Bolsonaro viajou 45, e aí? Quem ficou com as crianças? Então, eu acho assim, eu digo sempre isso para as mulheres, porque sabendo que fomos todos criados e continuamos vivendo em uma estrutura de machismo que se reestrutura, que se realimenta e que vive no círculo, assim como o círculo da violência contra a mulher, a gente, enquanto mulher, precisa se fiscalizar, discutir condutas, como eu disse, condutas inclusive no ambiente doméstico, e pensar antes de reproduzir essas condutas. Porque eu percebo que é ainda mais grave, infelizmente a gente consegue ver isso hoje em relação a mulheres que ocupam determinados cargos, quando nós que ocupamos esse lugar enquanto mulher reproduzimos isso, a gente concede legitimidade a esse discurso. Então é muito mais grave, é muito mais grave. É mais uma conduta para a gente pensar, né, sobre a sua reprodução, para a gente fiscalizar as nossas ações e pensar nesse machismo diário aí de todos nós. Kíria, uma coisa muito interessante que você falou em relação a essa questão simbólica, né, de como é importante quando a gente se reconhece no outro, né, quando a gente vê que aquele outro consegue, que a outra, né, porque também a nossa língua, ela naturaliza muito essa violência, né, o gênero masculino, ele é sempre para todos, enquanto que as palavras femininas, elas são reduzidas, né, mas quando a gente enxerga e se reconhece, como isso dá esperança, né? Como a gente começa a acreditar que é possível chegar lá, que você pode ocupar esse espaço. Eu teve nesse período que eu advogo, como advogada eleitoral, eu vivenciei, antes das propagandas partidárias acabarem, uma coisa que poderia ser a nosso favor, mas que foi utilizada e que virou um tiro no nosso pé, né? Porque você tinha que obrigatoriamente reservar 30% do tempo para a mulher, né? E aí o texto legal dizia em participação, né? Você tinha promoção e participação da mulher na política, difusão e promoção da participação. E os tribunais, eles passaram a entender, eles simplesmente ignoraram a locução verbal do termo difusão e passaram a aceitar só a promoção. Então, chegou-se ao absurdo de eu ter um processo julgado que não reconheceu 50% do tempo de televisão, uma liderança política, uma vereadora, uma deputada, falando sobre temas que não necessariamente faziam menção à participação da mulher na política, mas falavam sobre economia, sobre saúde, sobre o que a gente chama de hard políticas, né, das políticas que a população entende como as mais importantes, trabalho, violência e economia, e essas mulheres, o discurso delas não foi considerado capaz de cumprir a cota. E aí esse juiz entendeu, essa corte entendeu, que se um presidente homem do partido fosse até lá e falasse, mulheres, participem da política, imagina como eu me reconheço naquela figura, aquele homem de meia idade, né, de terno, em geral branco, e com cara de vivência de Europa, e falando. Aquilo não estimula nenhuma mulher a participar, mas o tribunal chegou a entender. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado, porque, às vezes, o que parece nos apoiar também é isso que você falou, um certo tiro no pé. Então, é isso, é o nosso discurso, é a nossa prática cotidiana, é a gente ficar o tempo todo prestando atenção em como a gente se comporta e tentar mudar, primeiro, o nosso espaço e o nosso comportamento e lutar para que políticas públicas possam ajudar outras mulheres, né, a compreender essas amarras e essas violências e desafiar elas, né, e lutar para superá-las, né.
já encaminhando para o final da nossa live, quero dizer que está muito gostoso, está muito boa a conversa com vocês duas, está sendo muito enriquecedor. Eu gostaria de perguntar para vocês como que vocês enxergam as eleições nesse período de pandemia, principalmente para Carol, que atua nessa área, que está tão incerto ainda, Carol. Né? As eleições acontecem esse ano, tem possibilidade de ir para outra data? Como que vocês duas estão enxergando essa questão hoje? Quem começa? Carol? Pode começar, Carol. Bem, eu acho, Ellen, que ontem o ministro Barroso assumiu a presidência do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, e ele foi, eu achei o discurso dele importante, sobretudo nesse momento que a gente vive, em que as instituições são atacadas e são desacreditadas. Eu acho importante que a gente valorize essas instituições, ainda que elas tenham limites, né, e todas têm, a gente sabe. Eu, por exemplo, quero mudar radicalmente a sociedade. Então, eu tenho críticas a todas essas instituições, mas eu acho importante fortalecê-las, porque elas que nos dão garantias mínimas, né, de freios e contrafreios, e contrapesos, que os espaços democráticos permaneçam. E, nesse aspecto, o discurso do ministro Barroso foi muito contundente, e ele coloca ali que a posição da nossa Corte Superior Eleitoral é que as eleições aconteçam e aconteçam com o menor atraso possível, dentro, obviamente, das condições sanitárias, né? Porque aí eu acho que quem diz se é possível, se não é possível, são os técnicos, os médicos, a OMS. Isso é muito importante, porque são essas pessoas que têm condição de atestar se a gente pode exercer esse direito nesse momento, como a gente vai realizar, mas o Tribunal Superior Eleitoral já montou um grupo de trabalho para fazer uma pesquisa e um entendimento sobre como realizar eleições, mitigando as possibilidades de contaminação e garantindo segurança para o eleitor, para o cidadão que vai votar, e também para o mesário e para o servidor da Justiça Eleitoral, e o Congresso Nacional, que é a quem cabe efetivamente, soberanamente, né? Porque são os nossos representantes, gostemos ou não deles. Se a gente não gosta, a gente tem que prestar mais atenção antes de elegê-los, né? Que é o que a Kira vem dizendo, do início ao fim, que são eles que devem julgar, votar e dizer quanto tempo essas eleições podem ser adiadas. Pelo que eu tenho acompanhado, existem duas propostas que têm maior adesão de datas, né? Que é a data do dia 15 de novembro, que é historicamente a data em que se realizavam eleições no Brasil, né, desde o início da República, e a data do dia 6 de dezembro, para a realização do primeiro turno. E o segundo turno ainda em dezembro, porque não me parece ser, salvo por 4 propostas que não têm adesão dentro do Congresso Nacional, não me parecem ter adesão no Congresso Nacional nesse momento, de prorrogação de mandatos e unificação de eleições, que são propostas absolutamente inconstitucionais. A data das eleições ela é fixada na Constituição, então tem que ser por emenda constitucional, tem que ser aprovado um ano antes, mas você pode flexibilizar por essa questão da sanitária, para não se aplicar agora, mas acredito que ela aconteça, se ela tiver, de fato, necessidade de ser adiada. Acho que até o final de junho, isso se define. O Congresso Nacional também já criou esse grupo de estudo, e acho que, na medida em que as cidades possam começar claro que não vai ter eleições exatamente como as que a gente está acostumado, como nada vai ser como a gente estava acostumado, até que se tenha uma vacina, né? Então, mas você vai mitigar certas relações. Acho que as campanhas na cidade formam diferente, e eu tenho muita preocupação em relação à publicidade dessas campanhas, na medida em que você vai diminuir também a possibilidade de reunião de pessoas, mas acho que elas vão acontecer e que elas precisam acontecer. Não sou favorável, não defendo, sou radicalmente contra a extensão de mandatos, unificação, então, indiscutível, e acho que em momentos de crise a gente tem que jogar mais ainda
as responsabilidades para o coletivo e para a população, e tem que radicalizar na democracia, e não mitigar a democracia. A saída nunca é você impedir a participação, mas sempre chamar as pessoas para participarem cada vez mais. Eu percebo o seguinte, como a gente sempre menciona, né, os períodos de crise, eles infelizmente servem para novamente a gente questionar o nosso espaço, porque com certeza os poucos direitos conquistados vão ser questionados ou vão ser mitigados ou seremos no mínimo limitadas de exercê-los. Então o que eu percebo numa eleição em período de pandemia é que a desigualdade que já existe e que é diária, ela vai simplesmente se exacerbar, né? As mulheres terão mais dificuldade de ser eleitas, as mulheres terão mais dificuldade de realizar campanha por 1 milhão de motivos, inclusive a Carol colocou aqui no início da live dizendo, olha, se o ambiente doméstico ele é exclusivamente estruturado por nós mulheres, mas o líder é o homem, né? Sempre, então vai ser mais difícil para mim. Se já é difícil eu sair porque tenho que cuidar dos filhos e agora a ajudante não vem mais porque estamos num período de pandemia, ou porque ele não vai para a escola, ficava na escola meio período, não vai por causa da pandemia, a minha participação política, se está condicionada ao primeiro cuidado do ambiente doméstico, ela só vai ser ainda mais limitada. Eu penso desse modo. Haverá maiores dificuldades para a participação das mulheres nas eleições desse ano, como tudo que nos envolve nesse período de crise. Agora, é muito importante, Kíria, que a gente, quando a gente aponta esses desafios e esses problemas, também é importante a gente reforçar que deixar de realizar eleições também não vai mudar a nossa condição de exclusão, por quê? Porque quem está eleito, né? Porque senão, às vezes, tem algumas pessoas que falam, não, mas então tem que adiar mesmo. Não, porque o problema é que essa condição vai persistir. O que a gente precisa fazer é tentar lutar para que as mulheres consigam, elas tenham mais financiamento, mais redes de apoio, e que possam tentar burlar esses entraves, de certa maneira, e disputarem esse pleito. Mas não realizá-lo significa manter quem já está. Significa que Diamantina vai ter prorrogação de mandatos com uma única vereadora. E não com um conjunto maior de pessoas mais preparadas, né? Que a iniciativa de vocês vai ter frutos. Não, eu acho que não realizar as eleições também é uma violência. Eu penso desse modo. A questão é, as questões culturais que nos envolvem não vão ser modificadas de hoje a outubro. Aprofundadas. Né? E a pandemia vai exacerbar a desigualdade em todos os níveis, inclusive a de gênero. Mas não significa que a solução seja a extensão. Né? Agora nós estamos trabalhando com redução de danos. Exatamente. E a não realização das eleições também é uma violência. Exatamente, é exatamente isso, redução de danos. E é isso que você falou, como o cuidado é estruturalmente, a nossa sociedade foi estruturada para que a gente fosse responsável por isso, não só o ambiente doméstico, mas também o cuidado social. Então, você pega o maior número de enfermeiras, são mulheres. Essas pessoas que estão nessa atenção primária de saúde, você tem um número imenso de mulheres. Então, isso, de fato, vai impedir. Uma preocupação que eu tenho muito grande, Kíria, é que as lideranças... Agora, a gente teve uma primeira decisão de condenação de uma vereadora que estava distribuindo álcool em gel e máscara. Eu não li ainda. Ela foi considerada campanha extemporânea. Ela foi multada. Eu não li a decisão ainda, mas me surpreendeu. Eu não tive tempo ainda de ler o acórdão do tribunal, mas me surpreendeu. Eu não posso julgar, ainda não posso dizer que foi que destoou, mas me surpreendeu sim em relação à propaganda. Mas eu já esperava que muitas mulheres, lideranças comunitárias, inclusive, que atuam nesse ambiente, possam ser criminalizadas porque estão construindo redes. Então, assim, acho que a gente tem que ter um controle social para punir, sim, quem faz campanha extemporânea, ou quem distribui brinde, tenta comprar voto, mas acho fundamental que a gente reconheça que as mulheres, nesse momento, são, de fato, muito decisivas, e que muitas mulheres, elas
montam redes, estão nesse momento na linha de frente das comunidades, principalmente nas comunidades periféricas, desempenhando um papel essencial, que é um papel de combate, de qualificação da população, de assistência primária para essa população, e que elas têm sim o direito de ser candidatas e exercer sua cidadania plenamente. Então, acho que é uma coisa que a gente discute muito na visibilidade, como orientar essas mulheres para evitar que pessoas tentem criminalizar e podar o seu exercício desses direitos políticos, porque elas estão, nesse momento, ajudando as suas comunidades, né, a se preservar e a combater esse vírus. Sim. Então, vou pedir para vocês deixarem uma mensagem para essas mulheres que estão vindo para a disputa esse ano, ou que pensam em vir em alguma outra eleição. Olha, eu queria dizer que a rede, né, não só a rede de mulheres, como a Delegacia de Mulheres, que eu entendo também que faz parte da nossa atribuição, essa tentativa de emancipação feminina, está à disposição de todas. Acho que, primeiramente, é necessário você se reconhecer enquanto mulher, e quando a gente fala disso, a gente não está falando de genitália, nem está falando de gene, estamos falando do espaço político e social que ocupamos. Você se reconhecer assim, né, o não nascer mulher, mas tornar-se mulher, você vai perceber o quão várias são as nossas demandas e o quanto que essa luta precisa da participação de todas. Já é difícil do modo como está, como eu disse aqui, que tudo tem que ser conseguido na raça, na imposição, e vai ser ainda mais difícil se tivermos poucas adeptas, né? Então, gostaria de fazer um chamado para as mulheres que têm essa vontade de participar desse pleito, de entender que, primeiro, você pode, você deve, mas deve pegar essa condição, essa necessidade e, eventualmente, esse cargo, se for eleita, para tentar também modificar os nossos espaços. Inclua-se nesse espaço, pensando em ampliá-lo para nós, mulheres, e pensando em modificar o espaço que a gente ocupa todos os dias. Agradeço, Carol, foi um super prazer e espero recebê-la pessoalmente aqui em Diamantina em breve. Obrigada, Kira, eu também espero. Não conheço Diamantina, quero muito conhecer você pessoalmente. Nós temos uma amiga comum, né, além da Ellen, que é a Talu. Talu e Thaís, né, que é a companheira da Talu. Uhum. E é um prazer imenso ter participado aqui com vocês, um prazer imenso ter participado com quem está nos assistindo e mandou várias perguntas, uma mulherada aí porreta, fazendo vários questionamentos. E, Ellen, agradeço muito esse espaço, fico muito honrada de participar, eu reconheço aí o trabalho hercúleo que vocês desempenham. E o meu recado é exatamente participe, não deixe de participar. Eu acho que política tem que fazer o nosso gênero, tem que ser o nosso, a gente tem que entender que o nosso protagonismo, as nossas lutas dependem do nosso esforço também, do nosso protagonismo e das nossas bandeiras, né, das nossas defesas. Então, não desistam, tudo parece ser muito difícil, mas o que tem sido fácil para a gente, né? Tudo é muito difícil para a gente, mas a gente tem os nossos direitos. Alguém disse que a justiça, as leis, elas são sempre mais atrasadas do que os fatos sociais, mas por outra maneira, por outra forma também, quando você consegue aprová-las, você consegue promover, sobretudo, as políticas que são políticas de assistência, né, assistencialistas, ações afirmativas, elas conseguem, sim, suprir ou incluir as pessoas. Então, é importante que a gente lute por elas, como isso tem sido decisivo na universidade pública, na entrada do filho do pedreiro, a partir do ProUni, na universidade, do estudante de escola pública, das vagas para as mulheres, e acho que um outro passo que a gente precisa começar a discutir, para além, depois que a gente conseguir avançar nessa presença da mulher, e eu acredito que a gente vai avançar com mais financiamento, com financiamento obrigatório, que a gente precisa discutir isso também nos tribunais, em outras instâncias de poder. Na justiça eleitoral, por exemplo, majoritariamente são mulheres as servidoras, que ocupam cargo de chefia, mas
nas presidências e na composição da corte são homens. Então, a gente precisa discutir a lei orgânica da magistratura, entender por que você não tem cota para indicação de tribunal, composição de tribunal superior. A gente tem que discutir esses espaços no Ministério Público, na polícia, que eu imagino que é um espaço extremamente masculino, tão grande quanto... Mas se a gente não ocupar esse espaço dentro da política e dos parlamentos, a gente não vai conseguir mexer nessa legislação também. Então, eu acredito na democracia, acho que, e acredito que, a partir dela, a gente pode construir um sistema normativo que possa ser mais inclusivo. Então, por isso é que eu defendo que as mulheres participem, estejam disputando, briguem com seus partidos para receber financiamento, e ocupem esse espaço e não se submetam a candidaturas fictícias, em hipótese alguma, e muito menos emprestem as suas contas bancárias para que passem recursos através delas, né, que foi, infelizmente, o que a gente viu nas últimas eleições. Então, eu faço um chamamento mesmo a participarem, a conhecerem o trabalho da visibilidade feminina, e acessarem a nossa guia, que vai estar disponível, tem várias dicas sobre a legislação, sobre como construir políticas públicas, e participem do curso do grupo da rede, né, do Alto de Jequitinhonha, e se qualifiquem para ocupar esse espaço, e para a hora que elas chegarem nas câmaras e que esses vereadores disserem que elas estão falando muito alto, ou elas estão nervosas, elas falarem mais alto ainda, para que a nossa voz possa ser escutada. Um abraço para todos vocês e muito obrigada. Eu queria agradecer a gentileza das presenças da Carol e da Kíria, dizer quem quer fazer parte desse grupo nosso de mulheres e ainda não está nele, pode mandar mensagem. Vamos estar abraçando todas as mulheres. Vamos estar disponibilizando, Carol, e vamos divulgar nas nossas redes o lançamento do guia. Passamos aí embaixo, durante toda a live, a guia. A arroba do Visibilidade Feminina e os contatos da Delegacia da Mulher. Vale lembrar, né, doutora Kíria, que sempre no primeiro sinal de violência contra a mulher, procure ajuda, né? Procure a delegacia, pode entrar em contato pelas redes nossas sociais, que a gente vai estar acompanhando essa mulher. Obrigada a todo mundo que acompanhou a live, que mandou perguntas, que interagiu. Mais uma vez, obrigada. Estou honrada de ter essa mesa com vocês. Uma boa noite a todas. Boa noite, gente. Obrigada.